Abraço para você que está na sintonia aqui do Alerta Geral com as informações nesta manhã de segunda-feira. Governador Eumano de Freitas tenta acelerar projetos para garantir recursos do governo federal após a reunião com o presidente Lula. Além das parcerias entre União e estados, Eumano, como relata o repórter Sátiro Salles, comemora a nova fase política do país, com a retomada do diálogo e o pacto pela democracia assinado pelo presidente e pelos governadores. Sátiro Salles. O governador Eumano de Freitas retornou de Brasília após o encontro com o presidente Lula, determinado a agilizar com os secretários estaduais os projetos a serem desenvolvidos nas áreas da educação, segurança pública, infraestrutura rodoviária e saúde, em parceria com o governo federal. Eumano disse estar satisfeito com os resultados do encontro em Brasília, que reuniu o presidente Lula e os governadores de 26 estados e do Distrito Federal. A importância, segundo ele, não é apenas pelas parcerias administrativas e financeiras que começam a ser construídas, mas principalmente pela retomada do diálogo entre a União e os estados. Um dos pontos mais importantes que saiu da reunião, de acordo com Eumano, foi a Carta de Brasília, um documento firmado entre o presidente Lula e os governadores, reafirmando o compromisso com a democracia e o Estado Democrático de Direito. O documento, que ganha uma relevância no debate sobre o fortalecimento das investigações, trata também da criação de um conselho da Federação e consórcios públicos com o objetivo de uma gestão compartilhada dos recursos públicos entre a União, os estados e os municípios. A carta destaca que a democracia é um valor inegociável. Somente por meio do diálogo que ela favorece, poderemos priorizar um crescimento econômico com a redução das nossas desigualdades e das mazelas sociais que hoje impõem o sofrimento e a desesperança para uma parcela significativa da população brasileira. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Marcos, essa reunião que aconteceu na semana passada, ela tem repercussão, claro, porque os governadores, a partir desse encontro que mantiveram com o presidente Lula, aí sim, eles têm agora, contando do comecinho de fevereiro até ali por volta do dia 10, mais ou menos, esse prazo para finalmente listarem as chamadas obras prioritárias que serão apresentadas por cada estado, por cada governador, para que sejam implementadas na atual gestão do presidente Lula. É claro, cada governador já tem muito claro isso daí, muito bem sintonizado o que é prioritário para o seu estado. Durante essa reunião já poderia inclusive ter sido apresentada, como o próprio governador Eumano de Freitas já disse, aqui mesmo, a gente já manifestou, por exemplo, que ele quer uma proposta de uma duplicação de uma estrada que corte o estado do Ceará de norte a sul, ele quer trabalhar com a questão de duplicação do eixão das águas, de mais obras hídricas para o estado do Ceará, combate à fome e também a questão de ampliar a capacidade de vacinação no estado do Ceará. Vai ficar só nisso? Não, a gente não sabe quais são exatamente as obras que serão listadas como prioritárias, obras de infraestrutura pelo Eumano. Mas agora, o que é interessante notar também é essa questão de reforçar esse chamado pacto federativo. Isso pode não parecer ou muita coisa, ou pode parecer apenas discurso, mas não é. Lembre-se, a gente lembra quando havia a gestão do governo Bolsonaro, existia uma dificuldade enorme no diálogo desse pacto federativo, de dificuldades imensas da conversa entre o presidente da República e alguns governadores, notadamente aqui os da região Nordeste, que criaram aquele consórcio de governadores da região Nordeste para fazer o combate à questão da falta de vacinas, da compra de vacinas, e é exatamente isso que a Carta de Brasília coloca. Na realidade, quando a gente
fala em pacto federativo, é uma coisa tão óbvia. O que nós somos de fato? Nós somos uma república federativa, uma república que tem os estados, que são os entes federados, os municípios, que também são os entes federados, e a União. E aí é preciso que haja, de fato, uma integração entre as ações, entre as conversas dos gestores de cada uma dessas esferas de poder, para que elas apresentem resultados. E essa é a grande expectativa que recai agora, a partir do momento em que foi reforçada essa necessidade de se criar esse diálogo permanente entre a presidência da República, os governos estaduais e os municípios, porque é a partir daí que a gente vai sim ter noção de como cada projeto vai ser priorizado, de como cada projeto vai chegar até a ponta final, que é o cidadão. E é isso que importa no fim das contas, que a gente tem essa expectativa grande de que o Ceará, por exemplo, não só por ser um estado que hoje é governado por um aliado do presidente Lula, mas que haja sim esse pacto independente, inclusive, da questão ideológica e partidária, porque foi isso que o presidente Lula colocou na reunião. Ele disse, olha, eu considero inimaginável, impossível um presidente da República chegar a um estado e não visitar aquele governador, seja ele de que partido for. É isso que eu acho que eu também e qualquer pessoa de bom senso entende. Na realidade, acima de tudo, está a chamada República Federativa do Brasil, Marcos. É verdade, jornalista Beto Almeida. O diálogo, eu acho que é a coisa mais importante que existe, né? Foi o que você disse aí, independente de partidos, né, Beto? E até porque, viu, Marcos, a gente tem que colocar aqui o seguinte, muita gente, eu vi algumas pessoas dizendo, olha, os governadores foram para a reunião e saíram de mãos abanando. Efetivamente, não veio nada de concreto. Eu acho que essa reunião ela nem tinha esse propósito inicial de já sair com esses dados concretos. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, a questão do ICMS e da recomposição de perdas que os governadores alegam que tiveram com a questão da limitação ali da cobrança do ICMS em 18%. Lembre-se, e o próprio estado do Ceará diz que houve perdas. Então é uma das pautas que está sim subjacente a essa discussão, nesse embate que existe hoje na recomposição que os estados e os governadores querem sobre as perdas com a questão da não arrecadação de ICMS, a partir de que houve a limitação na cobrança do combustível, das telecomunicações, de que obras mais, de energia. Tudo isso, na realidade, trouxe, na visão dos governadores, uma necessidade de recomposição dos estados. O presidente Lula disse o seguinte, olha, que ia discutir isso daí. Realmente, nesse aspecto, eu achei que ele poderia ter sido mais enfático, mas diz que o seguinte, que vai sim manter esse debate da recomposição das perdas do ICMS ali, como se diz, na linha, para que os governadores saiam satisfeitos após essa questão. Lembrando que ainda existe, inclusive, uma ação no Supremo Tribunal Federal que trata dessa questão das perdas do ICMS a partir da decisão de limitar a cobrança em 18%. Marcos.